participei anteriormente. Inclusive em redes sociais, eu fiz a escolha mais contraditória para muita gente. Eu abandonei a rede onde eu tinha mais seguidores e fui para que eu tinha menos. E estou trabalhando para manter ela do jeito que está. Eu só quero ir trocando, às vezes, até alguns por outros seguidores melhores, não no sentido de gente boa, não é isso que eu estou procurando, mas eu estou querendo procurar gente que está caminhando para o mesmo lugar onde nós dizemos que estamos caminhando. Porque ser famoso é uma tranqueira, sinceramente. Você fica escravo de um público que, no final das contas, pode não ter compromisso com aquilo que é o que você está dizendo que é o valor da sua vida, a palavra de Deus, a vontade de Deus e tudo mais. Então, por conta disso, eu estou bem, tá? Não estou morrendo, quer dizer, morrendo todo mundo está, mas eu não estou com nenhuma previsão de morte próxima, né? Se acontecer, foi alguma provisão divina extraordinária, e estou trabalhando bastante com vários projetos. Dentro da proposta que me foi feita aqui, de falar também sobre a Tulip, né? Acho que ontem foi explicado sobre isso, eu não assisti, então talvez algumas coisas eu vou repetir, outras coisas eu vou falar exatamente o oposto de tudo que o Levi trouxe aqui. Então, qualquer pergunta que você tiver, qualquer dúvida, você guarda para ele depois, tá? E faça com que ele traga a resposta. Mas eu queria hoje falar sobre o conceito da eleição incondicional. Dos 3 assuntos que eu vou trabalhar entre hoje e amanhã, eu acho que esse é o mais complicado. É o por onde até eu começaria, se eu tentasse abordar esses assuntos. Está na ordem, né, da Tulip, mas eu falo assim, eu acredito que é uma pedagogia na ordem pelo qual isso se apresenta. Mesmo que a gente tenha plena consciência de que esses famosos 5 pontos, eles não fazem parte diretamente da própria obra do Calvino. Isso foi feito quase 100 anos depois, mas é uma boa sistematização. O que nós precisamos entender é que há uma dificuldade imensa quando vamos abordar, principalmente aspectos teológicos, da produção da vida de alguém, fora de uma cosmovisão inteira que a pessoa possuía, todos os valores. Por quê? Porque você não lê um texto, você não lê um livro apenas com a habilidade de interpretar os símbolos que estão ali registrados. Você lê um livro com toda a sua vida. Você lê um livro com todos os outros livros que você já leu na sua vida. Isso é uma realidade. Tanto que, se você ler um livro quando você tem 20 anos e você o reler quando você tem 40 anos, o que vai acontecer é que a sua experiência vai ser diferente. Porque outros elementos que compuseram agora a sua visão de mundo, a sua capacidade de imaginação e até mesmo a sua sensibilidade para possibilidades, faz com que a sua percepção seja diferente. E é uma loucura falar isso, porque o mesmo livro, várias pessoas leem e entendem de diferentes formas, mesmo que a história seja só uma e inequívoca. Eu não estou dizendo que você vai entender a narrativa de uma forma diferente, mas você vai se identificar com ela de uma forma diferente. Por exemplo, quando você lê o Evangelho, você se identifica com quem? E no geral as pessoas se identificam com Pedro, se identificam com Paulo. Todo mundo quer se identificar com os caras que têm um resultado, um testemunho muito legal. Mas nem sempre a gente se identifica inicialmente com Judas Iscariotes, com Jacó, com Caim e outros personagens que são extremamente problemáticos, exatamente por serem a descrição de pessoas reais. Mas com o passar dos anos, na medida em que você reconhece que você não é tão bonito quanto você achava que era, numa segunda leitura você passa a se identificar com esses caras. Você olha e fala, opa, eu estou achando que às vezes o Judas Iscariotes ali sou eu. Eu sempre disse que amo Jesus, que estou fazendo a coisa pela melhor das motivações, mas na prática pode ser que isso tomou uma curva em algum lugar. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque uma boa teologia é aquela que tem o que eu chamaria de estabilidade.
Estabilidade doutrinária. É extremamente importante que a gente considere, e nunca esqueça isso, que teologia é ciência. E ciência não lida com verdade. Ciência lida com probabilidade. Você fala assim, olha, mas a teologia está lidando com a escritura, como que ela não lida com a verdade? Então, a escritura é para nós a revelação suficiente. Tudo que você precisa para a salvação e para conhecer o caminho de Deus está na escritura. E por conclusão lógica, se tudo que você precisa está ali, tudo que você poderia encontrar fora é supérfluo, porque o suficiente está ali. Agora, nem só porque é supérfluo também poderia ser desprezível, mas por prudência nós não usamos nada para gerar doutrina, nós ficamos naquilo que é o que a escritura traz para nós. Só que, o que acontece? Nós produzimos teologia a partir de critérios lógicos. E o critério lógico não é uma redução daquilo que é a revelação de Deus. Porque embora a lógica humana pareça inferior do que uma suposta lógica de Deus, nós precisamos reconhecer que, na verdade, a lógica de Deus abarca a lógica humana. A lógica humana pode ser equivocada por conta de uma percepção equivocada. Você não tinha variáveis suficientes para entender tudo que estava em questão. Quando a gente fala de ciência, nós temos que reconhecer que a gente nunca tem todas as variáveis. Mas quando essa ciência se propõe a estabilizar na forma de afirmações propositivas sobre quem é Deus, quem nós somos e qual a nossa relação com todas as coisas, o pecado, a justiça, o juízo e por aí vai, o que é a igreja, o que é fé. Quando a gente tenta estabilizar esse conhecimento, nós fazemos isso a partir dessas percepções. E a nossa teologia vai ser uma boa teologia se ela tem estabilidade. O que é ter estabilidade? Ela era verdade na criação, ela era verdade há 2000 anos atrás, ela é verdade hoje e ela será verdade daqui a 1000 anos, se tiver 1000 anos. Isso é uma boa teologia. Agora, uma teologia que não suporta esse teste, ela já está viciada por definição. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque os 5 pontos que a gente aborda aqui na teologia reformada, eles são posicionamentos estabilizados. E para conseguir esse tipo de estabilização, foi necessário que se usasse uma linguagem que é um pouco presa a um certo rigor. E é óbvio que vai dar muita briga entre nós, toda vez que a gente vai discutir esse tipo de coisa, ou quando a gente vai discutir com a galera de outras confissões de fé, por conta de que a gente já tem primeiro um problema cognitivo. A gente consegue ler o mesmo livro e um se identifica com o personagem, outro se identifica com o outro e outro se identifica com o vilão. Daqui 20 anos, nem essa pessoa se identifica com o mesmo que ela se identificava antes. Olha a confusão que é. Agora imagina quando nós pegamos 2 pessoas diferentes que estão lendo a mesma escritura e estão tentando pensar em uma afirmação estável, uma tradução estável daquilo que são esses princípios da escritura para a vida prática. Não é fácil. Tanto que aquilo que a gente chama de verdadeira produção teológica, ou que criou as bases da teologia reformada, nós temos que considerar que isso foi assim um milagre e ao mesmo tempo a obra de grandes mentes, de pessoas que foram extraordinárias. João Calvino é uma figura controversa quando as pessoas puxam o currículo dele, o histórico dele, as coisas que foram colocadas na conta dele e que às vezes nem fazem tanto sentido. Agora, sabe como que eu me sinto mal quando eu penso em João Calvino? Quando eu começo a ler a obra dele, principalmente as Institutas da Religião Cristã, que é umas lapas de livro imensa, que fala de muitos assuntos, muitos, principalmente a relação do homem com o trabalho, a relação do homem
vida em sociedade. E eu penso que esse sujeito escreveu isso com 23 anos de idade. Aí você vai entender o que eu estou dizendo que é uma mente privilegiada. Alguém que não só experimentou de uma graça especial, mas que ao mesmo tempo era uma mente superior. Um gênio. Um gênio. Eu tenho 45 anos de idade e olha que eu escrevo uns negócios que cada ano que sai uma publicação minha, algum livro lá do nosso ministério, eu olho e falo assim, rapaz, tá ficando tão bom que nem parece que foi eu que escrevi. Eu estou extremamente orgulhoso, já estou deixando a humildade de lado, eu estou ficando bom nesse negócio. Mas perto da obra de Calvino é muito difícil. E para ter conseguido isso, ele se utilizou de um rigor nas suas expressões que obedece critérios lógicos e linguísticos. Para quê? Para que em qualquer época, quando você escreve algo dentro de um certo rigor linguístico, você consegue, um pouquinho de esforço, óbvio, né? Não numa primeira leitura equivocada, mas você consegue resgatar o melhor que há daquela essência. Você já pensou por que a Bíblia foi traduzida para o português na linguagem mais formal que existe inicialmente? E é engraçado eu falar isso porque eu sou o herege que fez uma paráfrase do Novo Testamento, né? Mas eu sei por que isso foi feito assim. Você imagina que quando lá o João Ferreira de Almeida foi fazer a tradução para o português, ele tem que tomar uma decisão. A decisão é a seguinte: que linguagem que eu uso? Uma linguagem coloquial ou uma linguagem mais rebuscada? E a conclusão que ele tira é muito simples. Ele fala assim: se eu escrever do jeito que as pessoas falam, daqui a 10 anos a minha tradução caducou completamente. Agora, se eu escrever da maneira mais formal que a língua portuguesa possui, daqui a 100 anos esse texto ainda pode ser útil. Por quê? Porque a língua portuguesa, mesmo passando por diversas modificações, a norma, a regra e principalmente as palavras estão todas já registradas e estabilizadas. Nós estamos criando mais e às vezes estamos deformando algumas palavras. Por isso que retraduções têm que ser feitas. Não é porque a primeira foi mal feita, é porque nós mudamos o sentido das palavras. Exatamente por isso a Bíblia sempre é traduzida inicialmente no idioma na sua expressão mais formal. E a teologia, ela também tem esta proposição. Agora, se isso foi escrito de uma maneira formal, então nós precisamos de um esforço para tentar entender o que o texto está dizendo, e não já chegar na leitura de qualquer proposição teológica com os seus pressupostos, mesmo sendo verdade o que eu falei anteriormente, que você lê qualquer texto com toda a sua vivência. Mas você precisa entrar no mundo de quem está propondo para você algo que talvez ele seja novo, diferente, ainda que por alguns instantes, e se deixar impressionar, se deixar viver ali pela vivência dessa pessoa, e depois, se aquilo for um absurdo, você volta para a realidade, tá? Mas como que você julga uma determinada doutrina se você não fez todo o esforço cognitivo para entender o que o fulano está dizendo? Hoje está tão difícil, né, que as pessoas antigamente distorciam a Bíblia, agora a gente distorce a palavra uns dos outros. Complicado, ninguém precisa distorcer a Bíblia mais, agora você distorce a palavra uns dos outros. A gente briga por causa de uma coisa que o outro falou, que nem Bíblia é. E a gente não tem o esforço de ir lá e falar assim: ô Fernando, o que você quis dizer com isso? Tá certo que tem alguns que, se você faz essa pergunta, ele também não responde, né? É outro liso. E aí, de fato, há uma maldade nessa história, né? Porque se eu falei alguma coisa e eu não me fiz entender, e você está perguntando o que eu quis dizer com isso, ora, se nós estamos em um diálogo honesto, eu tenho a responsabilidade de me fazer entender, de procurar outras formas. Agora, nós fazemos isso com o texto? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Então, para falar de eleição incondicional, para a gente falar da ideia de que Deus chama pessoas para a salvação, e que uma vez que Ele chamou, não há nenhuma condição
para que se cumpra esse chamado na vivência de alguém, é um desafio cognitivo. E por isso eu não posso ir direto nos textos, até porque os textos são óbvios. Você já leu todos eles. Nós vamos pegar aqui textos, porque Deus predestinou, Deus isso, Deus aquilo. E eu acho incrível o tanto que a gente briga, às vezes por questões doutrinárias, usando os mesmos textos, mas os lendo de maneira diferente. Quer ver uma questão que está na moda no Instagram, né? Eu sigo uns perfis católicos, porque tem muita coisa que me interessa da teologia medieval, principalmente. Aí eu pego uma coisinha lá, anoto, mas de vez em quando eu vejo uns comentários que eu falo assim, deixa eu ir ali fazer um pequeno comentário, né? Porque são coisas grosseiras. E aí eu arrumo inimigos, velho. Eu já arrumava inimigo crente, agora eu estou arrumando inimigo católico, né? Mas a minha pergunta às vezes é legítima. Por exemplo, eu vi um post outro dia que falava assim, os protestantes profanaram a escritura, tirando os livros que a gente chama de deuterocanônicos, né? Que é os apócrifos, na linguagem mais popular, aquele 1º e 2º Macabeus, Tobias e mais outros lá. Os protestantes profanaram a escritura tirando esses livros, porque esses livros constavam na tradução, certo? Que foi feita lá da Vulgata, do São Jerônimo. Então, como podem os reformadores revisitarem o cano e tirarem uma coisa que o São Jerônimo, que todo mundo concorda que fez o cano mais estável, mais confiável, que não só foi aceito lá por aqueles concílios anteriores, como depois católicos e protestantes concordaram que ele mandou bem naquilo que ele fez. E qual que é a resposta dos protestantes? A resposta dos protestantes é o seguinte: então, nós tiramos esse negócio porque de fato estava na tradução do São Jerônimo, mas como apêndice, não no meio da Bíblia. Ele, ao traduzir, reconheceu, isso aqui tem algum valor histórico, e aí ele colocou como um apêndice. Agora a gente é 8 ou 80, ou tem que rasgar as páginas e queimar, ou a gente tem que dizer que isso aí tem que fazer parte da escritura. Agora, você já leu esses textos para conseguir encontrar quais são as eventuais incongruências e o porquê que o São Jerônimo lá atrás considerou que eles tinham algum valor, mas não o mesmo valor de escritura? Então tá vendo? Católicos e protestantes brigando, citando o mesmo fato, e os dois estão falando a verdade. Ele de fato fez a tradução, mas essa não é toda a verdade. Ele fez a tradução, mas deixou no livro como apêndice, porque tinha algum valor. Por exemplo, 1 Macabeus é um texto meio de propaganda, dá para ver. 2 Macabeus é pior ainda, porque é mais propaganda, mas tem um valor histórico fantástico. Você nunca se perguntou, que você está lendo o Antigo Testamento, está lá assim, né? Babilônicos, persas. Você vira a página de Malaquias 4, cai em Mateus 1, sumiu esse povo tudo e entrou os romanos. Mas de onde apareceu esse povo? Então, Macabeus conta essa história, do como que eles tiveram a ideia brilhante, para se livrar da dominação grega, na verdade, que foi o que ficou depois da dominação persa. Eles falaram assim: vamos nos aliar com esse povo novo que está vindo da Europa, galera, gente boa. Se a gente virar aliado deles, a gente sai da dominação grega. Saíram, caíram na mão dos romanos. Então tem lá o seu valor. O que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos, é que quando a gente for então fazer a leitura do que a gente chama de doutrina estabilizada em termos teológicos, a gente tem que entender que nós estamos falando de ciência, ou seja, é o esforço humano de expressar da melhor maneira possível tudo que nós somos capazes de compreender a respeito daquilo que a revelação deu para nós. Não, mas eu queria a exatidão. Você quer a exatidão? Então não é Jesus. A plenitude da revelação está na pessoa de Jesus. A revelação suficiente está na Escritura. Então, para que serve a doutrina teológica? Para a gente pensar em todas as aplicações da Escritura no mundo real onde a gente está, e para a gente responder as grandes questões que fazem parte da nossa existência.
Deus tem compromisso com a nossa teologia só se ela estiver certa. Então toda boa teologia também vai ser uma teologia humilde. Se ela responde todas as perguntas, ela provavelmente é um pouco mais arrogante do que deveria. Vão haver assuntos que você tem que dizer, não sei. Eu tenho uma opinião, mas eu não sei. Dito isso, por que então que os irmãos ali, quase 100 anos depois da obra de Calvino, resolvem sistematizar isso em pontos, e a gente chega neste ponto aqui que eu acho que é o mais problemático de todos, porque depois desse aqui as coisas desenrolam um pouquinho mais fácil e falam em eleição incondicional. Por quê? Porque estas perguntas, se elas não forem feitas, a gente sempre vai ter uma fé circunstancial, superficial, e que não te conduz para uma jornada de profundidade em Deus mesmo, profundidade no sentido de não depender de que haja alguém que pregue para você constantemente. Isso não quer dizer que você se emancipa disso, no sentido que eu não preciso mais ver pregação. Todo mundo se alimenta daquilo que Deus está colocando em nós. Então quando a gente vai se alimentar, todo mundo tem que ajudar a compor a mesa. Essa é a ideia da pregação. Você foi enriquecido com o quê? Que se você reter, você está roubando a Deus, porque você está roubando os irmãos. Um tem afeto, o outro tem uma música, o outro tem palavra, o outro tem entendimento. Para isso que nós vivemos como igreja. Agora, quando a gente não se emancipa, o dia que você perde o seu pregador preferido, por qualquer razão, ele morre ou ele cai da fé, digamos que ele cai em adultério, o que acontece? Toda a sua fé parece que desmorona. Por quê? Porque você é um crente infantil. Você não tem uma relação com o próprio Deus e com as coisas do próprio Deus. Vamos lá então, eleição incondicional, meus irmãos. A eleição em si, nós precisamos entender que ela se torna necessária, e principalmente dentro dessa proposta de ser incondicional, porque a salvação não é natural. A salvação não é natural. Você tem dificuldade de entender como é que Deus condena alguém? Eu vejo muita gente com crise diz: como pode um Deus bom condenar alguém? Eu não consigo entender como é que Deus salva alguém. Como é que Ele condena, eu entendo perfeitamente. Porque olhando honestamente para dentro do meu coração e olhando no espelho, eu só vejo motivos para condenação. E olha que eu sou um crente legal, viu? Mas eu estou sendo honesto, a ponto de que preciso reconhecer que se ao final da minha jornada, depois de ter cumprido tudo que me foi proposto, se eu chegar lá no último dia, e aí Jesus olhando todas as minhas obras, né, e falar: Ari, você mandou bem pra caramba, olha só as multidões aqui, você servo bom e fiel, mas você não vai entrar. Sabe o que eu posso argumentar para Deus? Nada. Ah, mas eu vou chorar, vou jogar aos pés dele, tudo bem, mas eu preciso reconhecer que a única coisa que faz sentido dizer naquela circunstância é: o Senhor tem razão. A salvação é um milagre, e não é a minha salvação, é a salvação de qualquer pessoa. Como pode a gente ter se acostumado com a ideia de que a salvação de alguma maneira é um direito, de que a salvação de alguma maneira é justa? A justiça de Deus é tão transcendente que ela não se encaixa nos nossos modos de justiça. Por quê? Porque o que não pecou teve que morrer pelos que pecaram. Que justiça é essa? Para salvar os filhos dos outros, Deus sacrifica o seu próprio filho. Que justiça é essa? Isso não faz o menor sentido. Isso é algo miraculoso. Só que tem uma questão: o que é um milagre? Essa pergunta é boa, hein? O que é um milagre? Por exemplo, quando Jesus andou por cima das águas, Ele revogou as leis da física
ele sabia uns códigos secretos que liberavam o modo andar por cima da água, ou ele abriu uma exceção e fez uma intervenção ali no meio? O que você está falando? Eu estou falando de algo que nós deveríamos pensar. Por quê? Porque é o seguinte: eu estou orando pela cura de uma enfermidade, beleza? Só que pode ser que na nossa caminhada a gente perdeu a sensibilidade para uma realidade. A realidade de que toda vez que eu estou aparentemente muito bem, eu me distancio de Deus. E toda vez que eu estou literalmente na desgraça, eu busco Deus desesperadamente. E aí eu não estou conseguindo, assim, de maneira consciente, perceber que talvez a melhor coisa que Deus possa fazer por mim é me deixar se lascar todo. Porque quanto pior, mais perto eu fico de Deus. E eu estou pensando apenas nos meus anos de vida, mas Deus está pensando em termos de eternidade. Aí você diz assim: nossa, mas é muito ruim essa situação. Olha, mas se Deus de fato me ama, Ele vai fazer aquilo que é melhor por mim, mesmo que seja o oposto daquilo que eu quero. Isso seria um Deus bom, né? Agora imagina, quando eu estou orando por uma cura, eu oro apenas para que Deus faça aquilo que eu quero que Ele faça, ou eu oro também para que eu possa discernir em Deus qual é o propósito da circunstância que eu estou enfrentando? Vamos trazer isso para outra situação, você vai ver como tem mais nuances. Quando aparece um endemoniado, aqueles endemoniados clichê de televisão, certo? Aí a galera vai lá, pega o microfone e vai entrevistar o endemoniado. É muito legal, eles adoram as igrejas que fazem isso, por isso que eles aparecem mais lá, né? Você já sabe se de fato aquilo for verdadeiro, tá? Então não estou descartando que exista, mas estou dizendo, se aquele caso específico for real, eu já não entendi porque nós demos um microfone na boca dele. Porque se é do diabo, verdade nenhuma vai vir daquela história. E segundo, eu não sei o que nós estamos entrevistando ele. Aí a galera gera a doutrina das coisas mais esquisitas. Fala assim: não, mas Jesus fez isso. Eu falo, beleza. Jesus conversou com os caras e dava para ver que os caras conheciam Jesus já de outro rolê, né? Agora, quem mais conversou com o demônio no Novo Testamento? Cita outro. E eu não achei ainda. Eu só estou dizendo assim, como que a gente às vezes forma doutrina a partir de umas coisas que não é tão estável assim o entendimento que a gente tem sobre o assunto. Mas tudo bem. Digamos que seja essa situação. Digamos que na sua vivência, lá na sua casa, você está lá na sua casa de boa, sozinho, e apareça para você o próprio Satanás. E aí eu te pergunto, você vai entrevistar ele? Você vai virar para ele e falar assim: ô seu Satanás, dá licença e tal, não quero incomodar, mas o que você está fazendo aqui? Está amarrado em nome de Jesus, todo aquele pacote lá, né? E eu não estou dizendo que não vai funcionar. Eu acho que o nome de Jesus é poderoso até para resolver as tretas ali. Só que o mais importante, você não se atentou. Ainda que o diabo apareça pessoalmente, eu não tenho nada para falar com o diabo. Eu deveria perguntar para Deus o porquê que Deus está permitindo que o diabo apareça na minha frente naquela situação. Porque eu não tenho problema com o diabo, eu tenho problema com Deus. E muitos. Isso era para ser óbvio, isso era para ser lógico. O que eu estou dizendo é o seguinte: a intervenção divina, quando ela acontece na nossa existência de qualquer natureza, é sempre uma oportunidade de que você se sensibilize da necessidade de que você o conheça mais profundamente. Porque o que para nós parece sobrenatural, para Deus é natural. Como poderia Deus criar as regras naturais e depois Ele ir lá e quebrar as regras que Ele mesmo criou? Isso geraria uma contradição. Então Deus, tendo criado todas as regras, o milagre de Deus e a intervenção de Deus faz parte das regras. Por isso que para Deus aquilo que para nós é sobrenatural,
para Ele é natural. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a salvação é um milagre. A salvação é sobrenatural. A salvação foge à compreensão do ser humano. E por isso ela pode ser categorizada nesse tipo de situação, nesse tipo de pensamento. A salvação é uma intervenção divina. E essa intervenção ocorre sempre de maneira miraculosa. Nós não temos todas as variáveis para explicar nenhum milagre. A única coisa que nós podemos fazer diante do milagre é contemplar e agradecer, louvar a Deus por aquilo que está acontecendo. Mas nós não temos controle nenhum sobre isso. Porque às vezes Deus vem e cura e às vezes Deus não cura. Não sei. E se eu soubesse, eu venderia curso desse negócio e ficaria rico. Por que Deus atende algumas orações e outras não? A galera mal intencionada vai dizendo assim: ah não, você não teve fé. Opa, peraí, é só isso? Então defina o que é fé, defina uma série de coisas para eu entender do que você está falando. Ou se você é a pessoa de fé, que a sua oração sempre é atendida e a minha não, a sua oração é sempre atendida mesmo? Eu já vi pessoas que diziam ter dons sobrenaturais, assim, extraordinários. Eu virava para o cara falava assim: não, meu filho não fica doente mais do que algumas horas. Ao tempo que eu chegar em casa, que eu ponho a mão nele, ele é curado. Quando eu ouvi esse tipo de coisa, eu falei assim: irmão, que bênção, vamos para o hospital. Para quê? Eu falei: está cheio de gente precisando ser curada. Aí não funcionou mais. Só funcionava para o filho dele. Eu fiquei pensando assim: ué, que falta de estabilidade naquilo que é essa graça aqui que está dizendo que Deus deu para ele. Eu duvidei, porque não me pareceu coerente. E eu queria que fosse verdade o que ele está falando. Vamos para o hospital, tem gente lá que está doido para receber uma oração, igual você ora pelo seu filho. Só porque é o filho dos outros, você não quer orar? Vamos lá, pô, vamos para o hospital do câncer. O que eu estou dizendo, meus irmãos, é que a salvação é um milagre. E por isso que essa eleição incondicional, ela não é só algo observável, ela é algo que tem que acontecer, senão não há possibilidade de que ninguém seja salvo. O correto, segundo o nosso senso de justiça, é que todas as pessoas fossem condenadas, que ninguém fosse salvo. Ah, mas um bebê que acabou de nascer não merece, porque ninguém merece. Ai, mas Jesus, deixa vir as minhas criancinhas. Sabe o que ele está falando? Ele está falando da bondade de Deus. Ele não está falando da bondade da criança, porque essa bondade é uma mentira que nós contamos a nós mesmos. Ah, o fulano é tão inocente. O único inocente que tinha foi o que teve que morrer por uma multidão inumerável de culpados, que estão sendo salvos através desse milagre, que nós chamamos de eleição incondicional. Quando Deus resolve salvar alguém, não há condições para que isso aconteça. E aí eu te pergunto, você já teve aquela dúvida do tipo: eu sou realmente salvo? Essa é muito boa, né? Toda vez que a gente fala sobre essas questões, as pessoas trazem isso: mas como eu vou ter certeza que eu sou salvo, já que tem esse papo aí de incondicional e parece que o negócio ficou meio bagunçado? Então eu vou te dar aqui a resposta que deve guiar a sua vida. Sabe como que você consegue desejar Deus? Quando o Espírito Santo trabalha dentro de você, de modo que você seja levado a desejar Deus. Porque só pode desejar Deus e ter crise de salvação quem por Ele foi desejado. Quem não tem parte com Deus não tem essa crise. Não sofra. A pessoa não está sofrendo, esse sofrimento é seu. Ai, mas as pessoas, elas não estão sofrendo, não. Elas vão sofrer depois. Mas elas não estão sofrendo. Então, se você tem algum grau de sofrimento aí, parabéns, o Espírito Santo está gritando dentro de você e gerando esta angústia,
que te move exatamente para o lugar onde Deus deseja que você esteja. Mas precisamos reconhecer que não são as boas escolhas que nos possibilitam a salvação. Não são. Não é o nosso currículo de evangélico, de ex alguma coisa. Eu odeio esses papos de ex alguma coisa, sabe? O que eu estou falando? Falando assim, o cara vai contar, ele começa a contar os testemunhos, não, porque eu sou ex isso, eu sou ex aquilo. Parece que quanto mais ex ele é, mais autoridade ele tem. Olha, gente, não importa quem você seja, todos nós somos ex alguma coisa. E o único problema é que nós nunca somos tão ex, talvez, quanto deveríamos. E ainda assim Deus está operando a salvação na nossa vida. Isso é um milagre. E a única possibilidade da salvação acontecer é se Deus operar esse milagre. Mas e as boas obras? E as boas escolhas? E as questões que são assim de virtude nessa caminhada? Então, não são elas que determinam se você é um filho de Deus. Mas a Escritura diz algo diferente. Efésios capítulo 2, verso 10, diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós não fazemos boas obras para sermos de Deus. As boas obras foram criadas, preparadas anteriormente, para que a gente possa, sendo salvo, praticá-las. Não é praticando que eu sou salvo, mas é sendo salvo que eu as pratico. E por que isso é fundamental? Para que primeiro a gente não seja hipócrita consigo mesmo. Você consegue olhar para o espelho e dizer assim: eu tenho vivido como filho de Deus? Você pode estar mentindo para todo mundo, mas você consegue mentir para si mesmo? Talvez você consiga mentir para si mesmo, mas você consegue mentir para Deus? E por que as boas obras são uma parte tão importante, se de fato essa eleição é incondicional? Porque como nós poderíamos, na vivência da fé, como família, andando juntos, nos ajudarmos se a gente não tivesse marcas na nossa caminhada que sinalizam o nosso progresso? É exatamente olhando para as minhas dificuldades que você tem o dever e a responsabilidade de me auxiliar naquilo que você já alcançou. Isso é dever de todo cristão. Nós não estamos aqui para receber uma pregação e depois você ir para casa, esvaziar a bateria ao longo da semana e voltar no domingo que vem. Nós estamos aqui para celebrar algo junto que na verdade era para ser só a cereja do bolo. Porque você, ao longo de toda a semana, deveria estar vivendo em Deus tudo aquilo que Deus propõe para você, seja lá o que for isso, e no final das contas, quando a gente se reunir, como eu disse aqui da mesa, cada um reparte aquilo que recebeu da parte de Deus. E aí todo mundo vai ser abençoado. Só que você está lendo a Bíblia só para você, e às vezes está esperando ficar doente para começar a ler a Bíblia. Se você quiser, eu oro por você no final para Deus te dar mais doença, para ver se resolve o teu problema, para Deus repreender a prosperidade, porque às vezes você está folgado demais, está precisando de uns boletos mais graúdos para chorar, né? Ah, meu filho não fica doente. Se quiser, eu oro para o seu filho ficar doente também, sabe? É ruim, né, pensar isso, mas às vezes fica parecendo que é o único jeito de a gente se colocar diante de Deus. Então as obras, elas são importantes, as boas obras, porque pela dificuldade que eu tenho de praticar as boas obras, eu não me esqueço de que o velho homem está aqui o tempo todo. Embora este novo homem, que nasce agora nas águas do batismo, e que já é realidade na eternidade, Deus já está tratando com ele. Este novo homem precisa colocar o velho homem no lugar todos os dias da nossa existência. Então eu posso viver numa prática de boas obras e eventualmente eu folgar nas boas obras, e aí eu olho e falo assim: opa, eu estou mais parecendo agora pendendo para o velho homem do que para o novo homem. E nós podemos olhar isso na vida uns dos outros, de modo que a gente possa se ajudar.
e naquilo que você está dizendo que já venceu, que já foi enriquecido, auxilie seu irmão. O seu irmão é seu problema. Se fosse uma jornada individual, onde é apenas você e Deus, você reconhecia Cristo como seu Senhor Salvador, morria e acabava o nosso problema de ter que te aguentar. E acabava o seu também, você também não teria que aguentar mais. Mas se Deus nos mantém nessa condição, é porque esta salvação que é milagrosa, ela agora traz marcas na nossa caminhada que são importantes, para que a gente possa ser edificado e se parecer um pouco mais com Jesus, até que se complete essa obra em nós. Mas ela independe da eficácia que nós temos nessas boas obras, porque se dependesse delas, ninguém seria salvo. Ninguém, absolutamente ninguém. Temos que reconhecer que as boas obras não são um sinal de que eu aceito Deus na minha vida. Inclusive, esse discurso ficou uma coisa esquizofrênica, né? Que não tem nem na Bíblia. Você vira para alguém e fala: você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Coitado de Jesus, está lá triste, em depressão, sozinho, precisando que alguém o aceite. Está carente de aceitação. Eu não sei nem de onde nós tiramos essa expressão. Eu já deformei essa expressão para o outro lado. Eu viro para as pessoas e falo assim: olha, você deve reconhecer Cristo como Senhor da sua vida. Agora, se você reconhece ou não, no final todo joelho se dobrará diante dele. Até o diabo se ajoelha diante de Deus. O diabo não tem nem a presunção de achar que pode vencer Deus. Isso é invenção da nossa cabeça, tá? Não, mas ele é o inimigo. Ele é o inimigo de quem? Porque parece que todo esforço que ele coloca é contra nós. Contra Deus ele não põe muito esforço não, porque ele sabe que isso é causa perdida. Ele sabe quem Deus é. E ele sabe quem ele é. Então ele ataca só nos pontos fracos. Nós, a criação que por alguma razão é preferida por Deus, e nem nós entendemos por que isso acontece. Nós só olhamos e dizemos: obrigado, Senhor, que o Senhor nos deu o privilégio de fazer parte de uma família da qual não somos dignos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, mesmo a gente dando motivos todos os dias. Obrigado porque por mais que a gente tente fugir do Senhor, no final temos que reconhecer que não tem jeito. Atos capítulo 13, verso 48 ilustra essa ideia de que então as boas obras não são um sinal de que eu aceito Deus na minha vida, mas elas são um sinal de que Deus me aceitou nele mesmo. Atos 13, 48. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Então aqui estava falando de uma série de coisas que essa igreja estava fazendo, que no final das contas encheu o coração de todo mundo de alegria. Mas o mais importante aqui é a gente entender que na verdade esta alegria não é pelo resultado que esse povo obteve, por conta do seu esforço, do seu empenho, da sua competência. Meus irmãos, o livro de Atos não é um livro para ser copiado no rigor daquilo que foi a vivência da igreja primitiva, como muita gente pressupõe. O cara detona com a igreja que ele está vivendo e fica assim: temos que ser como a igreja primitiva. Tá bom, você quer ser igual a igreja primitiva? Então nós vamos agora pegar os nossos bens e colocar aqui, ó, aos pés do Levi. Ô Levi, distribui para nós, que é melhor vocês administrando aqui do que eu mesmo. Você quer viver isso? Isso aconteceu lá em Atos 2 e nunca mais aconteceu em nenhuma outra igreja, viu? É uma graça especial do que aquele povo estava vivendo. Isso não é regra, é um registro. Aí você fala: não, mas é uma bênção, uma bênção. Agora, você quer também que aquele que minta para o Espírito Santo caia morto no meio do culto? Atos 5, Ananias e Safira. Não é mentiu para o pastor, não é mentiu para Pedro, é mentiu para o Espírito Santo. Então você quer ser igual à igreja primitiva? E eu ia adorar essa parte, se eu mesmo não morresse. Eu queria que os irmãos morressem lá na nossa comunidade. Fiz até uma lista já.
Você não está na lista, viu, Fernando? Eu gosto de você. Você quer que a gente tenha problemas na administração dos recursos para cuidar das viúvas estrangeiras? Isso aconteceu lá em Atos 6. Deu pau, os irmãos chegaram na igreja primitiva, velho. Pedro estava lá e falaram assim: um absurdo isso que estão fazendo. As viúvas estrangeiras estão sendo prejudicadas. E a gente faz isso no contexto que a gente está a roda baiana. Não, está tudo errado aqui. Falaram isso para Pedro. Aí a resposta de Pedro foi fantástica. Ele falou assim: peraí, vocês querem que a gente pare de meditar na palavra de Deus, nas orações, para servir mesa? Pelo amor de Deus, viu? Nós vamos largar as coisas mais importantes para cuidar disso daí? Peguem entre vocês aí 7 homens cheios do Espírito Santo, bom administrador, de bom testemunho, lá, resolva essa questão. Surgiu o ministério diaconal, que para mim é a elite espiritual da igreja. É cheio de requisitos para ser diácono. Aí o que acontece? Você fala, agora deu certo. Você vira uma página da Bíblia, morre Estevão apedrejado, boca de sacola, fala demais, né? Pregou demais num lugar que não devia ter pregado, já foi apedrejado, morreu. E mais, há suspeitas, segundo a tradição, que talvez 2 dos diáconos ali se tornaram apóstatas. Um deles é um dos diáconos chamado Nicolau. Nós não temos como afirmar isso categoricamente, mas lembra que lá nas cartas do Apocalipse, Jesus fala assim: vocês abominam a obra dos Nicolaitas, e que os Nicolaitas poderiam ser os seguidores de um dos diáconos que apostataram. Ou seja, deu tudo errado. Depois a igreja está bombando, Paulo plantando igreja, aí ele pensa assim: já sei, vamos subir para a Ásia, porque lá tem gente com força, e se a gente levar o evangelho para lá, não tem como dar errado, não. Aí ele vai dormir. Na hora que ele está dormindo, aparece um varão resplandecente e fala para ele assim: vai para Macedônia. E aí todo o planejamento de viagem foi por água abaixo. E por ter ido para Macedônia, aconteceu tudo o que aconteceu, e no final das contas o evangelho chegou até nós e alcançou o mundo todo. Então você olha lá e fala assim: não, porque a igreja primitiva, a igreja primitiva, a igreja primitiva, a igreja primitiva é um milagre, e é fantástico isso. Ela tateando, foi vivendo as experiências da dificuldade, e Deus deixou tudo isso, assim como Ele nos deixa viver muitas das experiências. É claro que a gente pode aprender com os erros dos outros, viu? Isso é inteligente, mas entenda que o que Deus nos deu para viver é aquilo que a gente está vivendo hoje. Não dá para a gente reviver aquilo no mesmo rigor do que aquilo expressou naquele momento, porque aquilo é um caso extremamente pontual, que gera para nós muita pedagogia. A gente sabe que as coisas de Deus são sérias por causa de Ananias e Safira. Ele só está segurando a mão em matar a gente no meio do mundo, mas essa é a consequência no último dia, é assim que vai acontecer. Então, meus irmãos, temos que entender que tudo que nós fazemos não determina o resultado, mas o resultado que já está garantido por Deus tem que se materializar em tudo que nós fazemos. Tem que se materializar no esforço por viver em boas obras, no esforço por fazer aquilo que é certo, mesmo quando a gente não conseguir. Então, sabe por que você tem que dormir em paz essa noite? Porque a salvação não depende de você. Se ela dependesse de você, você deveria ficar desesperado. Você deveria perder noites e noites de sono, porque se ela dependesse de você, se você puder perder a salvação, pode apostar, você a perderá. Mas se Deus te chamou para a salvação, e Ele uma vez que te chamou, Ele não depende de nenhuma condição para fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida, nem que seja igual o profeta Jonas, mas que Ele vai fazer, Ele vai. Isto é uma realidade bíblica, e é disso que se trata este conceito que os reformadores sistematizaram de maneira tão fantástica. Para encerrar, entenda o seguinte sobre a história de Jonas.
Jonas foge de Deus, eu entendo isso perfeitamente. Já tentou fugir de Deus? Eu já tentei. E aí ele faz tudo o que é possível para ver se ele consegue dar fim da própria vida sem ter que fazer um esforço disso, né? Até que lá no navio ele fala assim: não, tudo isso aqui que está acontecendo, a culpa é minha, só vocês me jogar no mar. Ele nem para se jogar no mar, né? Vocês me jogam no mar e Deus vai ficar de boa, porque o problema dele é comigo. Olha que cara convertido que é esse Jonas, né? E aí os caras jogam ele no mar, vem aquela história do peixe que engole ele. E depois que passa essa história toda e o Jonas reconhece que ele está lutando contra alguém que não dá para lutar, porque uma vez que Deus resolve fazer alguma coisa, ele vai fazer, ele é cuspido numa praia. E na nossa cabeça pode parecer que a praia que ele foi cuspido era em Nínive, e não era, tá? Tem uns mapas lá no final da Bíblia, é legal você dar uma olhada nisso aí, ler o texto de novo e depois dar uma olhada. Se ele tivesse ido direto, seria mais perto do que o lugar onde esse peixe jogou ele. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque a salvação, aquilo que Deus colocou como obra miraculosa na vida de cada um de nós, de todos aqueles que nós não sabemos quem são. Por isso a gente sai chamando todo mundo de irmão, abraçando e pregando o Evangelho, porque não nos compete saber. Isso não está ao nosso alcance. Então eu prefiro chamar o ímpio de irmão do que o irmão de ímpio. Se eu chamar o ímpio de irmão, ele chega ainda mais indesculpável diante de Deus no último dia. Agora, se eu chamar o irmão de ímpio, é o meu problema. O que eu estou dizendo é: o que vai acontecer é que se você tentar fugir de Deus, se você não reconhecer que essa obra de Deus vai se cumprir na sua vida e que você deve se alinhar com ela, tudo aquilo que você andar na direção contrária ao que Deus está te dizendo, você vai ter que voltar. E vai ficar mais caro para você, não para Deus, tá? Porque Deus já garantiu o resultado disso. Então você não está ajudando Deus quando pensa na soberania dele. Você está se ajudando. Você está facilitando a sua própria jornada. No final, você não vai pegar Deus de surpresa de maneira nenhuma. Mas, se nós podemos economizar sofrimento na nossa própria existência, por que não faremos? Esta pergunta é importante. Então, meus irmãos, graças a Deus, porque a salvação não depende de nós. Graças a Deus, porque isso é maior que nós. Graças a Deus, porque o Senhor salva gente ruim. E Ele salva gente ruim porque não existe outro tipo de pessoa para salvar. Graças a Deus, porque a justiça de Deus é muito melhor que a nossa justiça. Tão melhor que eu não consigo nem entendê-la plenamente. Graças a Deus, porque dá para perceber que uma vez que Deus nos chamou para esse caminho, por mais que você tente fugir, no final Ele te conduzirá exatamente para o lugar onde Ele deseja que você esteja. Amém, meus irmãos? Que a gente possa orar e agradecer a Deus, colocando diante dEle, com a devida reverência, no sentido de reconhecer que a obra é toda dele. Amém. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor agora e reconhecemos a dificuldade que a gente tem, Senhor, toda vez que qualquer assunto se trata de algo que fuja do nosso controle humano. A verdade, Senhor, é que no nosso coração nós queremos independência. Nós queremos ser senhores da nossa própria vida. Nós queremos que, na verdade, a gente tenha controle sobre cada pequena circunstância. Mas quem somos nós, Senhor, que não conseguimos lidar nem com o pecado, para pressupormos que vamos conseguir lidar com as grandes questões? Obrigado pelo milagre da salvação. Obrigado porque o Senhor nos salva sem depender da nossa ajuda. Aliás, é o Senhor quem nos ajuda, para que as boas obras se tornem uma realidade, para que as boas obras se tornem sinais visíveis dessa salvação, para que as boas obras glorifiquem o Senhor mesmo, que é quem merece toda a glória.
que é quem merece todo mérito, porque faz por nós, pessoas desprezíveis, algo que está muito além daquilo que nós merecemos. Obrigado, Senhor, nos dê um coração inclinado para os nossos irmãos, com a mesma bondade que o Senhor derrama sobre a nossa existência. Que nós não venhamos a ser negligentes com as pessoas, que nós não venhamos a impor condições demais para que a gente gaste a nossa vida com elas, sendo que o Senhor não impõe condições para nos salvar. Pelo contrário, o Senhor é que trabalha na nossa vida para que a gente seja tornado digno da salvação que o Senhor mesmo está operando. Nos dá um coração inclinado para isso, para que possamos ser agentes de bênção na vida uns dos outros. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.